A civilização romana foi uma das mais importantes da Idade Antiga, uma vez que influenciou definitivamente o mundo ocidental. Durante seus séculos de existência, essa civilização dominou e sofreu influência de vários povos. Adotou 3 modelos de governo diferentes, monarquia, república e império, e produziu uma vasta cultura que se encontra presente em nossas vidas até hoje. Na área da saúde, os romanos obtiveram um avanço extraordinário para a época. Entretanto, nem sempre foi assim. Inicialmente, a medicina romana era empírica e mágico-animista, cuja deusa responsável pela cura era Minerva. E só após a chegada dos gregos em Roma que a medicina realmente evoluiu. Os primeiros médicos romanos eram escravos, que pelo seu conhecimento recebiam um tratamento privilegiado com relação aos outros escravos e, com frequência, até se estabeleciam vínculos afetivos com seus donos. A medicina romana é dividida historicamente em 3 períodos principais. A medicina caracterizada por influências itálicas e etruscas, em que prevalece uma terapêutica do tipo familiar. A transição, quando há a penetração da cultura científica grega com a chegada a Roma dos médicos gregos. E a era das escolas. Antes da invasão da medicina grega, a medicina romana era feita dentro de casa. O cidadão romano acreditava em um deus para praticamente cada doença ou função fisiológica conhecida por ele, e fazia suas próprias medicações com ervas, normalmente administradas em rituais com cantos e orações. Essa automedicação era baseada em escolhas terapêuticas individuais, as quais eram feitas a partir de uma tradição secular, passada oralmente de pai para filho e estabelecida através de observações empíricas das causas e dos efeitos. Os romanos tinham um espírito prático bastante acentuado. Logo, suas principais contribuições para a medicina foram feitas na esfera prática. Não é à toa que a especialidade romana era a cirurgia. E de maneira quase oposta, os gregos tinham como ponto mais forte seu embasamento teórico a respeito das doenças e seus tratamentos. Conforme os médicos gregos foram chegando a Roma, houve a mistura da prática romana com a teoria grega, juntando o melhor dos dois lados. Houve também uma mudança radical na prática médica. Ela passara de uma tradição familiar para uma profissão. Porém, não foi sem resistência que os médicos gregos conquistaram seu espaço em Roma. Inicialmente, os cidadãos romanos desprezavam os médicos gregos por cobrar por seus serviços, considerando-os charlatões e mercenários. A medicina grega foi introduzida definitivamente na civilização romana através da personalidade forte e grande habilidade de um médico chamado Asclepíades de Bitínia. Ele negava a teoria hipocrática de que as doenças eram causadas por desequilíbrios de humores e acreditava que elas eram causadas por condições de contração e relaxamento das partes sólidas do corpo. Por não acreditar no poder curativo da natureza e achar que devia sim haver intervenção médica, os esquemas terapêuticos de Asclepíades, na teoria, eram diferentes daqueles propostos por Hipócrates. Mas, na prática, seus tratamentos se limitavam a dietas, massagens, enemas e em especial a hidroterapia, que era basicamente banhos para... Apesar de não ser médico, Plínio o Velho fez enormes contribuições para a medicina. Para alguns autores, ele é considerado o maior erudito da história imperial romana e deixou uma obra fundamental para o saber científico subsequente. Seu trabalho mais importante foi História Natural, e foi também o único que chegou até a atualidade. Contém 37 volumes e aborda matérias diversas como geografia, cosmologia, fisiologia animal e vegetal, medicina, história da arte, mineralogia, em uma tentativa de reunir todo o conhecimento do mundo antigo. Áulio Cornélio Celso foi outro grande enciclopedista ao lado de Plínio. Celso escreveu sobre agricultura, retórica, filosofia e artes militares. Entretanto, sua única obra que sobreviveu até os dias atuais é chamada Da Medicina, e também foi a primeira obra sobre medicina em latim a conhecer a forma impressa em 1478. Dioscórides foi médico e principal cirurgião militar grego no reinado de Nero.
foi a referência em farmacologia até o Renascimento graças à sua obra Matéria Médica. Ele utilizou as oportunidades que teve de viajar com o exército romano para pesquisar e estudar as plantas de diversos locais. Foi assim que conseguiu reunir mais de 600 espécies de plantas medicinais para acrescentar no seu manual. Cerca de 49 já eram conhecidas por Hipócrates e menos de 90 ainda são utilizadas atualmente. Dioscórides foi o primeiro a escrever sobre botânica aplicada à medicina, e Matéria Médica foi modelo de manual de farmacologia, e por isso foi seguido à risca durante 16 séculos. Sorano de Éfeso, médico vindo de Alexandria, atuou em Roma durante o início do século II d.C. Ele se dedicou de maneira mais marcante à ginecologia, obstetrícia e pediatria. O maior tratado de Sorano trata das moléstias das senhoras, e até 1400 foi o único livro de ginecologia e puericultura. Nele é descrito a anatomia do aparelho genital feminino, reprodução humana, o ciclo gestacional, posições normais e anormais do feto e assistência ao parto. Além desse trabalho, Sorano ainda escreveu 23 capítulos sobre os cuidados com o recém-nascido, focando nos cuidados de higiene e nutrição. Cláudio Galeno foi o maior médico grego após Hipócrates, e suas obras foram a base da medicina por muitos séculos. Nascido em Pérgamo, Galeno viajou para estudar medicina em diferentes centros, inclusive Alexandria, o que permitiu ampliar seu conhecimento sobre os mais variados assuntos. Ao retornar para sua terra natal, tornou-se o médico oficial de gladiadores, e após alguns anos nesse cargo, Galeno foi morar em Roma, onde se decepcionou com seus colegas de profissão, devido ao serviço de má qualidade prestado e aos preços abusivos. Então, tornou-se o médico da corte romana. Escreveu aproximadamente 400 livros sobre anatomia, fisiologia, patologia, semiologia, diagnóstico, terapêutica e até assuntos fora da medicina, como gramática, literatura e filosofia. Galeno que foi o fundador da fisiologia experimental e da sistemática, ao levantar questionamentos sobre certos aspectos da natureza e descobrir algum fenômeno que responde ao seu questionamento ou até mesmo um experimento criado por ele. Para Galeno, o homem é formado por 3 espíritos ou pneumas: o pneuma animal, localizado no cérebro, o pneuma vital, no coração, e o pneuma natural, no fígado. Com base nessa trilogia e nas teorias hipocráticas sobre os 4 humores, Galeno escreveu quase todos os seus trabalhos. Como a dissecção de cadáveres humanos era proibida na Roma Antiga, Galeno formulou suas teorias sobre a anatomia humana baseado na dissecção de animais tanto mortos quanto vivos. A dissecção de porcos, cabras, macacos e até elefantes permitiram que Galeno estudasse o sistema nervoso, as funções cerebrais, o coração e vários outros órgãos. Seus trabalhos sobre o sistema nervoso foram fundamentais para a medicina. Dentre eles, destaca-se a primeira descrição dos pares de nervos cranianos, 7 dos 12 pares, e a distinção dos nervos sensoriais dos motores. Galeno sem dúvida ampliou seu conhecimento anatômico durante sua função de médico dos gladiadores, ao examinar o sistema digestório de homens eviscerados em batalha. Entretanto, a maioria de suas descrições eram baseadas no estudo de animais, logo eram repletas de imprecisões. Os hospitais militares se desenvolveram devido à necessidade imposta pelo caráter expansivo da civilização romana. Inicialmente, os feridos na batalha eram levados para a casa dos patrícios e ali mesmo eram atendidos. Com a expansão territorial, o aumento dos exércitos e, consequentemente, o aumento dos feridos, criou-se um espaço dedicado exclusivamente a eles dentro do campo militar. Os hospitais civis só surgiram muito depois, no século IV d.C. O saneamento ambiental foi desenvolvido bem cedo em Roma, devido à cloaca máxima, um sistema de drenagem que ia até o rio Tibre e que data do século VI a.C., um dos mais antigos do mundo. O Estado era responsável não só pela remoção do esgoto, mas também pelo suprimento de água potável para a cidade. Esse suprimento era feito através dos famosos aquedutos romanos. Esse sistema envolvia 11 aquedutos, sendo que o maior deles possuía 90 km de extensão.
Outras medidas essenciais para a melhora da saúde pública adotada pelos romanos foram a cremação dos mortos, os banheiros públicos e a fiscalização dos alimentos. Os romanos eram famosos pela formulação e administração de leis relacionadas a praticamente todas as atividades da sociedade, inclusive a medicina. Como já foi dito, inicialmente a medicina era feita dentro de casa e não tinha nenhum tipo de regulamentação. Qualquer um podia exercê-la e com o passar do tempo foram surgindo os charlatões. Para evitar esse tipo de problema, os romanos elaboraram uma série de leis para regulamentar a profissão. Os médicos tornaram-se uma classe, tanto os homens livres quanto os escravos. Houve também a divisão dos médicos em categorias: médicos do exército, da escola de gladiadores, dos circos e dos municípios. O Estado romano que estipulava a função de cada profissional e pagava os seus honorários. Os médicos particulares continuavam praticando a medicina, mas a partir do século II d.C., eles tiveram grandes dificuldades devido a uma prova rigorosa para poder exercer a profissão. Devido ao caráter fortemente militar da civilização romana, a cirurgia era muito mais valorizada que a prática clínica. Os cirurgiões romanos realizavam cirurgias plásticas, retiravam amígdalas, operavam cataratas, hérnias cesarianas, entre inúmeras outras intervenções. Eles desenvolveram um nível de perfeição extremamente avançado para a época, principalmente quando se trata das cirurgias obstétricas e oftalmológicas. Os instrumentos cirúrgicos, em especial, eram altamente especializados e mais de 200 desses instrumentos foram achados em Pompeia. Uma explicação lógica para o desenvolvimento extraordinário na cirurgia foi um intenso contato com as cirurgias de emergência, tanto em gladiadores quanto em militares feridos. Por isso, a sua maior especialidade era extrair objetos que perfuravam os corpos dos soldados. Afinal, segundo Hipócrates, a guerra é a única escola adequada para um cirurgião.